Então, vamos iniciar agora a continuação da nossa aula sobre as revoluções inglesas, tá bom? Agora a gente já está chegando na Guerra Civil. Vamos revisar então um pouquinho. Quando termina a dinastia Tudor, que era a última componente foi Elizabeth, ela é substituída pela dinastia Stuart. Uma característica dos Tudor, como a gente viu, era concordar com o parlamento e vice-versa, fazer um negócio com o parlamento, sempre um ajudando o outro. Já na dinastia Stuart, não ocorre dessa forma. Os Stuarts, eles vão implantando o absolutismo na prática, vão apertando, ignorando o parlamento, deixando o parlamento de lado, agindo de forma autoritária e usando sempre a teoria do direito divino, aquela teoria que eles são colocados por Deus e que, portanto, não podem ser questionados. Quando termina o governo de Jaime I, ele é substituído pelo seu filho Carlos I, que tem como características ser muito autoritário, centralizar o poder, deixando o parlamento de lado. Ele aumenta os impostos de forma arbitrária, sem consultar o povo, o parlamento, quem quer que seja, e acaba causando mais conflitos. Durante esse governo de Carlos I, o parlamento assume aqui uma atitude de ser um órgão que tenta restringir o poder do rei, limitar. Então ele pede que o rei assine a petição de direitos. Essa petição de direitos é um documento que limita o poder do rei. E o rei termina por assinar essa petição. Vamos ver o que tinha nessa petição de direitos. Na petição de direitos, o rei não poderia criar impostos, convocar o exército ou mandar prender pessoas sem ter antes uma autorização do exército. Tá? O rei assina essa petição, concorda, faz esse acordo com o parlamento, mas permanece nesse acordo somente por um ano. No ano seguinte, ele já começa a perseguir novamente seus opositores e fecha o parlamento, que permanece fechado por 11 anos. O parlamento só torna a ser reaberto, gente, em 1640, quando, por ocasião de uma revolta, a Escócia tem uma revolta contra o rei. A Escócia fazia parte do reino inglês. O rei precisa de recursos financeiros para poder manter essa guerra. Convoca o parlamento para resolver esse problema. O parlamento, além de resolver esse problema, novamente começa a tomar atitudes que desagradam o rei, que são atitudes no sentido de limitar o poder do rei. Tá? O rei novamente tenta fechar o parlamento, mas dessa vez o parlamento reage, iniciando a Guerra Civil, que também é conhecida como Guerra Puritana, tá bom? Revolução Puritana. Recordando, gente, nessa Guerra Civil a gente tem dois lados. O rei, do lado do rei está a nobreza feudal, que é a nobreza de nascimento, a igreja anglicana e os camponeses. Do lado do parlamento a gente tem comerciantes, burgueses ricos, proprietários rurais, puritanos e presbiterianos. Inclusive, como líder do parlamento, surge agora a figura do Oliver Cromwell. Ele é líder das tropas do parlamento. No início dessa revolução, as reivindicações do parlamento são reformas políticas, fim dos privilégios da nobreza e deposição do rei absolutista. No início dessa guerra, o rei começa vencendo, mas como as tropas do rei são muito desorganizadas, porque ele dá cargos de posição no exército, por questão de amizade, troca de favores, pessoas que não têm competência, o parlamento começa a vencer, porque o Oliver Cromwell, ao contrário do rei, ele coloca em cargos de posição de estratégia pessoas que sabem como lidar com o exército, pessoas que têm conhecimento de causa, pessoas que já têm experiência na área. Então, o parlamento acaba vencendo essa guerra, a Revolução Puritana. O parlamento vence. O Carlos I é decapitado e instaura-se a República de Cromwell, que vai aqui de 1649 a 1658. Gente, a República de Cromwell, ela é instaurada quando termina a Revolução. O Oliver Cromwell se instala no poder e ele se declara Lorde Protetor da Inglaterra. E logo em seguida já declara que o seu cargo é vitalício, dura a vida toda e é hereditário, vai passar para o seu filho. Tá? Então, se vocês prestarem atenção,
A República de Cromwell, de república, que é coisa pública, coisa do povo, só tem o nome, porque ele é tão autoritário quanto o rei decapitado. Tá bom? Vamos ver algumas atitudes dele. Então vamos ver agora a República Puritana, que também é a República de Cromwell, tá? O governo dele. Ele se declara Lorde Protetor, ele estabelece um governo ditatorial onde ele dita ordens, ele elimina o parlamento, fecha de vez o parlamento, persegue toda oposição e decreta os atos de navegação. Esses atos de navegação beneficiaram muito a Inglaterra porque, de acordo com esses atos, toda mercadoria comercializada dentro da Inglaterra só poderia sair com navios ingleses e teriam que entrar com navios ingleses. Isso aumenta muito a tropa da Inglaterra. Sempre que a gente estudar a história, a gente vai ver que a Inglaterra tinha uma tropa naval invejável e começa aqui, com esse ato de navegação, que foi uma coisa muito boa que ele fez, tá bom? Continuando, Oliver Cromwell, ele governa então por 9 anos até a sua morte em 1658, que foi por malária ou por envenenamento, não se tem certeza. Embora ele tenha declarado que seu cargo era hereditário, o seu filho não tem força para permanecer no poder e acaba também o poder ficando vago. Dessa forma, o parlamento decide agora que vai restaurar a monarquia, só que com uma condição. Agora a monarquia tem que ser parlamentar e tem que ter uma constituição. Então a gente termina aqui esse capítulo.